Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, vamos dar início a mais um culto de consagração e adoração a este Deus maravilhoso, este Deus que tem cuidado de nós, este Deus que tem ouvido e atendido o nosso clamor, este Deus que tem nos dado bom ânimo diante de tantas aflições que temos passado neste mundo. Este é o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que tem cuidado de nós, o Deus que escolheu a cada um de nós para estarmos diante dele, glorificando o seu nome. E vamos iniciar o nosso culto fazendo a leitura do texto que está nos Salmos de número 36, Salmo de Davi, que fala sobre malícia humana e benignidade divina. Diz a palavra de Deus: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, este salmo de Davi, que fala uma grande verdade exatamente sobre a malignidade, a malícia humana. Nós podemos sentir e ver no dia a dia de hoje que essas coisas acontecem como já aconteciam naquele tempo, na época de Davi. Sempre ocorreram estas coisas, o mal que assola este mundo, o mal que assola as pessoas, os iníquos que se levantam contra os servos do Deus Altíssimo. Eles olham para cada um de nós e veem em nós uma luz que os incomoda. É a luz de Jesus, é a luz de Deus que brilha em nosso coração, em nossa mente, é a luz de Deus que brilha em nossa face, e isso atemoriza os ímpios, porque eles sabem da destruição que os reserva. Eles têm o conhecimento de todas as coisas, eles têm o discernimento das coisas que ocorrem neste mundo, e eles sabem que ninguém consegue se levantar contra Deus. Satanás já foi destruído, derrubado, está a andar por aí, mas está debaixo dos nossos pés, como nós clamamos o nome de Jesus. É Jesus que nos dá todo o livramento, é Jesus que nos levanta na presença do Senhor e nos dá vitória sobre toda a obra do inimigo. Mas para isto, irmãos, temos que estar sempre preparados, temos que estar sempre vigiando para que não caiamos na tentação do inimigo. E vejam que Davi aqui já coloca logo no primeiro versículo dizendo: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O primeiro versículo dos Salmos 36 já trazem para nós a grande revelação e a grande verdade. Os ímpios não têm temor a Deus. Aqueles que se levantam contra nós, incomodados pela luz que brilha em nós,
que é a luz de Jesus que brilha em nossa face, em nosso coração. Eles não têm temor de Deus diante dos seus olhos, mas eles são maquinados por Satanás e seu exército de demônios, exatamente para tentar nos afastar dos caminhos do Senhor e para tentar nos destruir. É isso que nos revela. E Davi então diz aqui que já está inculcado na sua mente, no seu coração do ímpio, a voz da transgressão. Eles fazem de tudo para que a transgressão saia vitoriosa sobre a vida daqueles que trazem a luz de Cristo em seu coração, em sua face. Irmãos, nós temos aqui que entender a preciosidade que nós somos diante de Deus por sermos seus escolhidos. E Davi continua mais, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Eles acham que nesta transgressão que existe em sua vida, nesta falta de temor a Deus, eles são lisonjeados aos olhos. Ele diz que a sua iniquidade jamais será descoberta. Nada pode ser oculto na presença de Deus. O nosso Deus é poderoso, onisciente, onipresente. O nosso Deus conhece todas as coisas. Ele é que esquadrinha a nossa vida, nosso coração. Ele é que penetra no mais profundo e se revela. Não tem como esconder do nosso Deus a verdade ou aquilo que se arquiteta contra os teus servos. No versículo 3 ele diz: as palavras de sua boca são malícia e dolo. As palavras dos ímpios são apenas para destruição e nada mais. São malícia, como diz Davi. E Davi, irmãos, é um testemunho vivo daquela situação que ali se passava. Davi passou por muitas perseguições. O inimigo se levantou mesmo até dentro da própria casa de Davi. E Davi teve que lidar com todas essas coisas, se colocando diante de Deus em oração. E este é o grande ensinamento para cada um nos dias de hoje. Nós temos que nos colocar em oração diante de Deus e clamar pelo livramento, porque o inimigo tem arquitetado de todas as formas para tentar nos destruir, porque a luz que resplandece em nossas vidas incomoda a vida dos ímpios. No versículo 4 ele diz: no seu leito maquina perversidade. Em todo momento o ímpio só maquina a perversidade, porque ele quer ver a destruição do salvo, a destruição do cristão. Irmãos, nós somos importantes porque somos escolhidos por Deus, não que nós mereçamos ou tenhamos aprendido em alguma faculdade ou em algum local, mas nós somos importantes porque fomos separados e escolhidos por Deus nesta caminhada. E isto aumenta mais e mais a ira dos ímpios e do inimigo que habita neles, porque ele maquina a perversidade em todo momento. E Davi aqui faz uma referência no seu leito, enquanto está deitado ou dormindo, começa na sua mente a maquinar um mal contra o servo do Deus Altíssimo. Versículo 5, Davi continua: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Davi reconhece que só Deus pode nos dar o livramento deste mal, contra este mal. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais, está no versículo 6. Davi continua dizendo e clamando: tu, Senhor, é que nos conserva. Tu, Senhor, é que conservas este mundo nesta caminhada na tua presença, guardando de todo mal. E é isso que o Senhor tem operado em nossas vidas. E no versículo 7, Davi diz mais: como é precioso, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Davi, irmãos, está revelando uma grande verdade, que só em Deus nós teremos a paz, a alegria. Nos abrigamos debaixo das asas do Senhor e Ele nos protege e nos guarda. No versículo 9 ele diz:
pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos luz. Irmãos, vejam aqui tudo aquilo que Deus tem operado em nossas vidas. Nós temos que dia após dia clamar pela misericórdia de Deus, clamar pela misericórdia que Deus tem tido conosco, clamar pelas nossas vidas, clamar pelos nossos familiares, nossos filhos, nossos pais, nossa parentela, clamar pela nossa vitória, porque o Senhor nosso Deus já disse que Ele tem tesouros escondidos para cada um de nós, e nós clamamos todos os dias pelo tesouro escondido que Deus tem para nós. Isto, irmãos, é a grande realidade da vida do cristão. Somos sim perseguidos, passamos sim por muitas aflições, mas nós temos a mão de Deus sobre as nossas vidas, e é o dedo de Deus que faz a grande diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. E nós declaramos neste momento que nós servimos ao Deus Pai Todo-Poderoso, nós pertencemos a Deus, nós buscamos a face do Senhor em todo momento, e dele vem a nossa salvação, e dele vem a nossa escolha para estarmos diante dele. Dele vem as bênçãos que temos recebido dia após dia. Mas não podemos esquecer ou deixar de agradecer ao Senhor por cada bênção que Ele tem nos concedido nesta vida. Este é o momento, irmãos, em que nós clamamos a Deus por cada família aqui representada, pela nossa parentela. No versículo 10, Davi diz: continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Continua, Senhor, com a tua benignidade sobre as nossas vidas. Continua, Senhor, com a tua mão estendida sobre as nossas cabeças. Continua, Senhor, ouvindo o nosso clamor e a nossa oração e atendendo os nossos pedidos. Este é o Deus maravilhoso. Este é o Deus em quem nós cremos e confiamos e temos a certeza da nossa vitória. E neste momento, irmãos, vamos cantar ao Senhor com as nossas orações. Vamos orar ao Senhor por cada vida, por cada irmão, por cada obreiro. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, a vida da Tua igreja, Senhor, porque a igreja não é nossa, é Tua, Senhor. Nós somos ovelhas, Senhor, do Teu rebanho, Senhor. Tu és o nosso pastor, Tu, Senhor, é que vai à nossa frente, Senhor, quebrando as cadeias, Senhor, derrubando as muralhas e todo impedimento que o inimigo tem levantado para impedir a nossa vitória, Senhor. E neste momento clamamos a Ti, Senhor. Multiplica a Tua unção sobre a vida dos nossos pastores. Multiplica, Senhor, a Tua unção, Senhor, sobre a vida dos nossos obreiros, Senhor. Que tão somente, Senhor, falem e preguem a Tua palavra em todo momento. Que não sejam palavras de homens, que não sejam palavras de soberba, mas sejam as palavras de simplicidade que vêm de Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos também neste momento clamar, Senhor, pelas nossas crianças, pelos nossos pequeninos, Senhor, porque de Ti, Senhor, vem a nossa vitória. Guarda, Senhor, os nossos pequeninos, guarda nossas crianças, guarda, Senhor, os seus pais, para que possam caminhar em vitória, de vitória em vitória, guardando estas vidinhas, Senhor, e que jamais se afastem dos Teus caminhos, e que jamais possam ser tocadas pelo inimigo com falsos ensinamentos. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa especialmente a Tua igreja metodista no Vital Brasil, porque é Tua esta igreja, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor,
Continua operando sobre cada vida da tua igreja, Senhor. Continua operando maravilhas, Senhor, e caminhando conosco, Senhor. É pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome, como diz o teu servo Davi, porque a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens. A tua fidelidade está no versículo 5 desses Salmos de número 36. Nós cremos e temos a certeza, Senhor, de que Tu tens sido benigno para com cada um de nós, Senhor. Tu tens sido, Senhor, fiel e faz de nós, Senhor, também um servo fiel na Tua presença, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. E operando, Deus, quem impedirá? Nada, nada, nem ninguém poderá nos destruir, Senhor, porque a nossa vida é consagrada a Ti, a nossa vida pertence a Ti, Senhor. Ó Senhor, encha-nos, Senhor, com a plenitude do Teu Espírito Santo. Toma, Senhor, cada vida que está participando deste culto online, Senhor, e vai operando, Senhor, vai tocando com as Tuas mãos poderosas, que não sejam as nossas mãos, mas sejam as Tuas mãos poderosas tocando estas vidas, Senhor, levantando estas vidas na Tua presença, Senhor, para que possam cada dia mais glorificar o Teu nome. Glória, glória, glórias a Ti, Senhor. Glorificamos o Teu nome em todo momento, Senhor, porque Tu tens operado maravilhas, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares, Senhor, a vida dos nossos irmãos, Senhor. E neste momento nós também clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu operar em cada vida que participa deste culto, Senhor. Tu sabes, Senhor, como cada vida chegou aqui na Tua presença. Tu conheces as aflições do Teu povo, Tu conheces as nossas necessidades, Senhor, e por isso clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, tende compaixão de nós. Ó Deus, tende compaixão de cada um de nós, porque nós precisamos mais e mais de Ti, Senhor. Opera, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Opera sobre nossa mente, nosso coração, e não nos deixe, Senhor, em hipótese alguma, nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas estarmos sempre caminhando em frente, porque Davi fala neste Salmo de número 6, na segunda, 36, no versículo 6, na segunda parte, Davi fala: Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Senhor, Tu é que tem preservado a nossa vida. Tu, Senhor, é que tem nos dado livramento diante de todas essas guerras, essas lutas, diante de toda esta maldade que assola este mundo, diante de toda seta que o maligno tem enviado para nos destruir, Senhor. Como diz Davi, Tu, Senhor, tem preservado a nossa vida. E por isso, a cada momento, glorificamos o Teu nome e agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia. Tende compaixão de nós, Senhor. Como diz Davi no versículo 7 desse Salmo 36, como é precioso, ó Deus, a Tua benignidade. Deus, como Tu tens sido precioso para cada um de nós. Temos sim, Senhor, derramado muitas lágrimas na Tua presença, Senhor, mas são lágrimas de clamor, Senhor, são lágrimas de agradecimento, Senhor, na certeza que de Ti tem vindo todo o livramento. Pai, queremos também clamar a Ti, Senhor, pelos nossos irmãos da nossa igreja, Senhor. Abre, Senhor, a sua mente, Senhor, o seu coração, Senhor. Possa, Senhor, dar a cada um o entendimento das coisas que vêm do alto, Senhor. Ó Senhor, concede a cada um, Senhor, o mover do Teu Espírito Santo, que possam entender, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que Tu traz para nossas vidas, vem do alto.
não vem de homens, mas vem de Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, que continua operando sobre as nossas vidas. Pai, abençoa a vida da tua igreja, multiplica a tua unção sobre cada obreiro na tua casa, sobre cada pastor, Senhor, que possam falar somente de ti, Senhor. Por isso nós clamamos a ti em todo momento e podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, o Senhor continuará ajudando, porque nós temos a certeza de que o Senhor vive, continua vivo e por fim se levantará sobre esta terra para abençoar aqueles que o servem. E nós servimos a este Deus Pai Todo-Poderoso. Continua, Senhor, a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Está no versículo de número 10 do Salmo 36. Ó Senhor, ó Deus, perdoa nossos pecados, perdoa nossas transgressões, perdoa tudo aquilo que muitas vezes pensamos ou fazemos e que não é do teu agrado e da tua vontade, Senhor. Deus, eis-nos aqui diante de ti, Senhor, clamando pela tua misericórdia, Senhor. Opera, Senhor, opera sobre as nossas vidas, continua operando sobre cada um de nós, Senhor. Opera sobre a vida daqueles que estão afastados da tua casa, aqueles que ainda não reconhecem que tu enviaste o teu Filho amado Jesus para morrer, Senhor, pelos nossos pecados, que levou, Senhor, sobre a tua cruz, Senhor, todas as nossas transgressões, as nossas enfermidades. Este é o Deus em quem servimos, este é o Deus que nos dá todo o livramento deste mundo, e nós cremos, Senhor, nas tuas promessas e nas tuas bênçãos, Senhor. Opera, Senhor, uma cura maravilhosa sobre as nossas vidas, porque tu sabes o quanto precisamos de ti nesta caminhada, Senhor. Ó Senhor, purifica-nos, Senhor, e seremos mais alvos que a neve. Toca, Senhor, toca em cada vida participando deste culto online, Senhor, que vieram aqui buscar, Senhor, uma bênção na tua presença. Ó Deus, que haja libertação, Senhor, destas vidas, Senhor. E acima de tudo, Senhor, que haja cura, Senhor, porque tu és o Deus que sara e cura as nossas enfermidades, Deus. Ó Senhor, continua operando sobre cada vida aqui neste momento, Senhor. Continua operando com as tuas maravilhas, tuas bênçãos poderosas, Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, toma nossas vidas nesta caminhada. Ó Deus, tende compaixão de nós. Revela, Senhor, o oculto, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, é no nome de Jesus que nós clamamos e glorificamos o teu nome. Agora, Pai, recebe no trono da glória, Senhor, os nossos louvores, Senhor. Vamos abrir, Senhor, nossa boca, nosso coração, o nosso corpo, nossos pulmões, para entoar hinos de adoração a Ti, Senhor, que possam subir aos céus, Senhor, como um incenso agradável, porque é do fundo do coração que nós louvamos o Teu nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Irmãos, vamos cantar e louvar ao Senhor neste momento. Glória, glória a Deus.
como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Se o inimigo te vem acusar, com teus pecados te quer condenar, vem, toma toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, vai
vai, vai, e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais. Ser angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem te irá separar do amor de Jesus, irmão? Pois você é mais que um vencedor, e ninguém vai te tirar deste amor. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Irmãos, dando continuidade ao nosso culto online, vamos fazer a leitura do texto que está no livro do profeta Amós, versículo 1 ao versículo 6. Amós, versículo 1 ao versículo número 6. Amós 5. Na minha Bíblia tem como título: Buscai a Deus e vivei. Diz a palavra de Deus: ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Versículo 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem apague. Eu vou repetir o versículo de número 4 do capítulo 5 de Amós, que diz: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Esta é a palavra que nós temos, Senhor, para o dia de hoje, dada pelo Senhor. Irmãos, antes vamos fazer uma pequena introdução para entendermos os fatos. Amós era um carregador de fardos. Amós profetizou na época em que Uzias reinava sobre Judá e Jeroboão II em Israel, cerca de 10 anos antes de Isaías profetizar no campo. Uzias sofria muita influência de Jeroboão. Jeroboão não excluiu a adoração a Jeová, mas paganizou-a pelo acréscimo de colunas e imagens e práticas de culto à fertilidade, tudo uma adoração demoníaca. A vida social da nação era caracterizada pelo adultério, furtos e assassinatos. O luxo dos ricos era baseado na injustiça e na opressão dos pobres. Era um período de segurança política para Israel, mas de grande orgulho e negligência. Amós era de Tecoa, como nos revela a palavra, no deserto de Judá, 20 quilômetros ao sul de Jerusalém, e profetizou em Israel, reino do norte. Ele era pastor que suplementava seus ganhos, tomando conta de sicômeros, que são figueiras bravas. Deus o chamou quando apacentava seu rebanho. A maneira de escrever demonstra que ele não era uma pessoa inculta, mas tinha profundo conhecimento da história dos problemas de sua época. É um dos mais finos estilos literários que a Bíblia nos revela. No Velho Testamento, o profeta revela a corrupção espiritual. Sobre o formalismo religioso,
e prosperidade material da época, como está no versículo 12 e 21 desse mesmo capítulo que nós não lemos. Ele castiga os líderes pela deterioração da justiça social e da moral, está no capítulo 2, versículos 7 e 8. No capítulo 5, de 5:1 até 6:14, ele apresenta uma lamentação pelo pecado e destino de Israel. Portanto, irmão, nós temos sempre que vamos falar da palavra de Deus, temos que ter uma interpretação da época exata em que estas coisas ocorreram. Irmãos, se nós observarmos este resumo que eu li para os irmãos, nós vamos observar que não tem grandes diferenças nos dias de hoje. Tudo que acontecia lá naquela época também é o mesmo que acontece nos dias de hoje. E Amós diz, no versículo de número 1 que nós lemos, ele diz: ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Amós estava lamentando toda aquela situação, toda aquela iniquidade, toda aquela cultuação a ídolos, e ele inicia um novo discurso com o propósito de despertar a atenção e o temor nos corações do povo. Este, irmãos, é o mesmo discurso que a igreja evangélica tem que operar nos dias de hoje. Levantar um chamamento ao povo para que voltem dos seus maus caminhos, para que voltem a adorar o único e verdadeiro Deus de Israel, que se arrependam de tudo aquilo que não é da vontade do Senhor. É este chamamento que Amós foi levantado por Deus naquela época de tanta prostituição. E ele faz este levantamento em nome de Deus. No versículo 2, Amós ainda diz mais, no versículo 2, ele diz: caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra e não há quem a levante. Ele aqui está dizendo que desde o Êxodo, Israel nunca mais sofrera jugo estranho. Nenhum outro poder seria capaz de levantá-la. É isto que Amós está falando. Era uma degradação total do povo, era uma degradação espiritual, era uma degradação moral, o mesmo que nós vemos nos dias de hoje. No versículo 3 ele fala sobre a conservação dos guerreiros. Ele fala do número de guerreiros que a cidade levantou, 1000, e 90% dos guerreiros foram dizimados na guerra, porque não confiaram no Senhor. Só o Senhor tem o poder para nos dar o livramento. Mesmo fato ocorre nos dias de hoje. No versículo 4 ele diz: assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Aqui está a grande solução para aquele povo. Tinham que buscar o Senhor para viver. Aqui está a grande solução para o povo também nos dias de hoje. Tem que buscar a presença do verdadeiro Deus para viver. Tem que deixar os maus caminhos. Tem que deixar de ficar querendo imitar o mundo, querendo caminhar com este mundo. Mas nós estamos aqui, mas nós somos cidadãos do céu. Nós temos sim que caminhar aqui, mas para pregar a palavra de Deus. Esta foi a ordenança que Jesus deixou sobre nós. Ide e pregai o Evangelho para salvar vidas, para curar enfermos, em nome de Jesus, o Filho do Deus Pai Todo-Poderoso. Nós temos que cumprir, irmãos, esta grande comissão, esta ordenança. E muitas vezes nós deixamos as coisas acontecerem, nós deixamos correr frouxo, como se diz na linguagem popular, e não seguimos as ordenanças do Senhor. No versículo de número 5 ele diz: não busquei as coisas deste mundo. Eles estavam mais interessados em buscar o santuário físico do que desejar a comunhão com Deus no coração.
Isto também acontece e se perpetua nos dias de hoje. Como existia no antigo tempo, que nós conhecemos como a ceia mágica, as pessoas pecavam, iam para a igreja tomar a Santa Ceia, porque o Senhor diz que todos os seus pecados serão apagados, mas o que interessa diante de Deus é a intenção daquele momento. Então, aquela situação conhecida na história como a ceia mágica, ela não tem nada de ceia mágica, porque aquele povo já tinha a intenção de pecar ao máximo, porque tinha certeza que participando da ceia ia haver um operar mágico de Deus e perdão dos pecados, mas só que eram pecados intencionais, e Deus não perdoa os pecados intencionais. Aqui ele diz que a comunhão com Deus tem que ser desejada no coração, sem outras intenções exteriores. E no último versículo que nós lemos, no versículo de número 6, ele repete novamente parte do versículo 4, e ele diz: buscai o Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Irmãos, este é um grande chamamento naquela situação, naquele momento tão difícil que o povo estava passando na caminhada. Este também é um momento tão importante nos dias de hoje, por estes momentos difíceis que o povo de Deus tem passado. A ordenança de Deus para antigamente, para os dias de hoje, é: buscai o Senhor para viver. Buscai-me e vivei. Esta é a ordenança de Deus para cada um de nós, irmãos. E vejam, irmãos, lá no versículo 18, que nós não lemos, a partir do versículo 12, ele diz assim: porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados, afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Isso é uma realidade. Nós vivemos num mundo de suborno, nós vivemos num mundo de injustiça, de aflição e tudo mais, e esquecemos do nosso Deus, o Deus de Israel, que cuida de cada um de nós, que perdoa nossos pecados não intencionais e nos dá vida. Deu seu Filho amado para morrer na cruz por cada um de nós. No versículo 13 ele diz mais: portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque o tempo é mau. Nós temos que ser prudentes, guardarmos o silêncio, nos afastarmos do mal que assola este mundo, de tudo aquilo que prejudica e traz maldade e destruição sobre a vida daqueles que servem ao Senhor. Mas, irmão, nós podemos glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem tido misericórdia de nós e compaixão de nós, o Senhor tem nos guardado com a tua mão poderosa, e nada, nem ninguém poderá nos tocar ou nos destruir, porque a nossa vida é consagrada ao Senhor. E no versículo 14, continuando, irmãos, ele diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Então, irmãos, vejam que por diversas vezes Amós repete a mesma coisa: buscai o Senhor, não buscai o mal, porque para vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Versículo 15 diz: aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei na porta o juízo, talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Por isso, irmãos, enquanto nós cristãos estamos em oração, muito mal se afasta deste povo. Ai daquele povo que não tivesse um cristão para continuar orando e colocando as suas vidas diante de Deus, irmãos. O Senhor tem usado a cada um de nós para o livramento deste povo.
E muitas vezes você tem perguntado para você, por que eu preciso orar tanto se nada está acontecendo? Está sim, irmãos. Deus está operando, porque ainda existe um povo buscando o Senhor em oração. Ainda existe um povo que clama dia e noite por um mundo melhor. É isso que ele está nos dizendo. Vou pular para o versículo 18, onde ele diz: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. O dia do Senhor é o dia de trevas que se abaterá sobre a terra. Não se abaterá sobre nós cristãos, porque já estaremos na glória, porque o Senhor virá buscar a tua igreja antes do dia do Senhor acontecer. Antes das trevas que assolarão este mundo, eu creio e tenho a certeza pela revelação da palavra de Deus, que eu já estarei com todos os irmãos na glória com o Senhor Jesus. Dai glória a Deus por isso, irmãos. Esta é a promessa que Jesus coloca para cada um de nós. É o cumprimento da promessa de Deus. Não iremos passar por este mal neste mundo, porque já estaremos na glória. Mas o dia do Senhor, que é o dia de trevas que assolará este mundo, muitos passarão por este dia, mas também a Bíblia nos revela que muitos se converterão nestes dias e alcançarão o Senhor, alcançarão as bênçãos e o livramento do Senhor. Esta é uma revelação bíblica, não são revelações da minha palavra. E Deus, irmãos, ainda continuando no versículo 21, Deus coloca para aquele povo que ele exige justiça e não sacrifícios. E no versículo 21, que eu vou ler até o 24, ele diz: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Versículo 24, antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Deus não quer sacrifícios, mas Deus quer ofertas pacíficas para que estejamos diante dele orando e buscando a sua face. Estas, irmãos, é a vontade de Deus para as nossas vidas. E mais uma vez, diante desta palavra, que eu indico que os irmãos possam ler novamente todo o capítulo 5, mas também o capítulo de número 6, que fala sobre a corrupção e a destruição de Israel, que todos possam ler e apresentar e clamar ao Espírito Santo para que abra o seu entendimento, o seu esclarecimento e as coisas que vêm do alto. E diante desta palavra e deste Deus Todo-Poderoso, vamos louvar e clamar ao nosso Deus, vamos apresentar nossas vidas diante deste Deus, vamos orar por cada um de nós, por cada vida aqui representada e pela Santa Igreja implantada por Deus nesta terra, para que possamos encontrar salvação, para que possamos buscar o Senhor, estarmos diante dele, clamando dia após dia e aguardando a vitória que vem do Senhor. Feche os seus olhos e comece a clamar ao Senhor. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Senhor, clamando pela Tua misericórdia, Senhor, para com cada um de nós, para os nossos familiares, nossos irmãos, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. Ó Deus, tende compaixão de cada um de nós.
Deus, opera a tua obra poderosa sobre as nossas vidas, dá-nos todo o livramento que vem do céu e abençoa cada vida, Senhor. Queremos estar diante de Ti, Senhor, buscando tão somente as coisas espirituais para o nosso crescimento e a nossa santificação na Tua presença. Oh Deus, não queremos buscar somente coisas materiais que podem trazer, Senhor, situações passageiras, Senhor, de agradáveis, mas queremos buscar a Tua alegria, a Tua face, Senhor, que não passa jamais, e estaremos louvando e glorificando o Teu nome em todo momento, porque as Tuas maravilhas são para cada um de nós, as Tuas bênçãos, a promessa que a Tua palavra nos entrega, é para aquele que crê no Senhor Jesus, é para aquele que crê que Jesus é o Filho unigênito de Deus Pai Todo-Poderoso, que morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, que levou sobre ele as nossas transgressões e nos deu vida e vida em abundância, e deu sobre cada um de nós a cura e o poder de, no nome dele, profetizarmos cura, Senhor, sobre tantas vidas necessitadas. Oh Deus, como é maravilhoso, Senhor, podemos Te louvar e apresentar cada vida diante de Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que Tu continuas operando maravilhas no nosso meio, Senhor. Opera, Senhor, um milagre sobre a minha vida, opera um milagre sobre a vida dos meus familiares, opera um milagre sobre a vida dos nossos irmãos na igreja, nossos irmãos em todas as igrejas por este mundo afora, que queiram realmente se converter e voltar dos seus maus caminhos para adorar unicamente ao Deus Pai Todo-Poderoso. Opera, Senhor, sobre a vida daqueles que estão participando deste culto online, Senhor, que eles possam ter suas vidas transformadas e restauradas, sentir, Senhor, no seu íntimo a vontade de servir e buscar somente a Tua presença, buscando o Senhor Jesus em seus corações. Oh Deus, Tu sabes o quanto nos alegramos na Tua presença. Tu conheces, Senhor, as lágrimas que temos derramado dia após dia, nesta busca insensata, permanente, Senhor, para que Tu continues operando sobre nós. Pai, queremos também clamar a Ti, Senhor, para que Tu operes sobre cada vida aqui participante deste culto online, para que Tu operes, Senhor, cada vida pela qual temos intercedida, pela vida da Tua igreja, pela vida de todos aqueles, Senhor, que têm se colocado diante de Ti, buscando a Tua face e alegremente se colocando, Senhor, aos Seus serviços, Pai. Consagra, Senhor, consagra as nossas vidas, Pai. Queremos clamar também, Senhor, para que Tu multipliques a Tua unção sobre a vida dos nossos pastores e missionários por este mundo afora, sobre a vida dos obreiros da Tua igreja, Senhor, para que jamais falte, Senhor, a Tua unção e a Tua palavra em nossas vidas, Senhor, e que vidas, Senhor, possam se converter, Senhor, ao ouvir a Tua palavra, a pregação da Tua palavra, Senhor, porque esta obra é Tua, Senhor. É Tu, Senhor, que operas maravilhas, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a vida da Tua igreja. Pai, perdoa nossos pecados, perdoa nossas transgressões, perdoa tudo aquilo que muitas vezes, Senhor, tem agradado aos nossos olhos, Senhor, mas não agradam a Ti e não são da Tua vontade, Deus. Ó Deus, é no nome de Jesus que clamamos, Senhor. Queremos também, Senhor, que Tu dê um toque especial com a Tua destra poderosa sobre vidas que estão aqui clamando por uma cura de enfermidade, porque a Tua palavra diz que o Senhor cura,
mas a tua palavra também concede a cada um de nós o poder de profetizarmos cura em nome de Jesus. Em nosso nome nada podemos, mas é no nome de Jesus que todo o poder nos foi dado para profetizar livramento e, acima de tudo, cura das enfermidades, e que estas vidas possam testemunhar na igreja a sua cura, para que haja crescimento de muito mais vidas, Senhor, e possam crer, Senhor, que Deus continua cumprindo as suas promessas. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando. É no nome de Jesus que nós clamamos. Deus, agora pedimos, Senhor, que Tu abençoe, Senhor, as nossas vidas, cada vida aqui presente, Senhor, com a bênção sacerdotal que Tu enviaste para Moisés entregar a Arão, seu irmão, e aos demais sacerdotes. E eu sempre faço questão de dizer, em Apocalipse, a palavra revela que nós somos profetas e sacerdotes dos Deus Altíssimos. Então, sobre nós existe o dom da bênção sacerdotal. Levante suas mãos aí e repita comigo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Dê a paz do Senhor a quem está ao seu lado. Recebe a paz do Senhor e glorifique o nome do Senhor em todo momento. Glória, 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 glória a Deus. Deus é que opera. Glória, 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 Senhor, obrigado por mais este dia de clamor e louvor na Tua presença. Glória a Deus. Dá-me forças, ó Senhor, para te seguir quando difícil for, que eu já não mais queira revidar, quando um outro meus direitos usurpar. Sei que o mal que eu não quero, muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo, esse não. Miserável homem que sou, mas dou glória a Cristo Jesus, Salvador. Somente tens o poder, e por isso eu te clamo, vem me socorrer. Tu conheces o meu coração, como quero te seguir, ó, dá-me direção. Pois o mal que eu não quero, muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo, esse não. Quão grandioso foi teu amor, salvador.
Salvador, ao morreres por mim, pecador. Quão grandioso